Boa noite. Boa noite. Vamos para a nossa live sobre a aula 1, Ciência do Cabelo, para o pessoal que está aqui participando da Jornada do Cabelo. Então, na aula 1, a gente falou sobre ciência do cabelo. Por que eu preparei, o Ciência do Cabelo como aula 1? Carla, por que você escolheu esse tema para a primeira aula? Sabe por quê, gente? Porque a parte principal de um cabeleireiro, tá? O conhecimento principal de um cabeleireiro é entender da sua matéria-prima. Qual é a matéria-prima de um cabeleireiro? A principal matéria-prima do cabeleireiro é cabelo. Então, a minha primeira aula, precisava ser sobre cabelo, fio de cabelo, um fio. Tá? Então, por isso que eu trabalhei em cima do cabelo. Então, a ciência do cabelo, ela traz as informações das partes que constituem o fio de cabelo. Cutícula, córtex, medula e toda a sua composição e função, do que elas são responsáveis, por que elas são importantes. Isso é importante. Então, a aula 1, que é a ciência do cabelo, ela trouxe para vocês um conhecimento que vocês vão poder usá-lo em qualquer serviço no salão, em qualquer serviço que você realizar no fio de cabelo. Tá? Então, seja aqui um serviço de cor, de tratamento, de mechas, de tonalização, matização, cobertura de branco, alisamento, qualquer serviço que você realizar no fio de cabelo, vocês já tiveram um conhecimento, tá? Que foi a aula 1, a ciência do cabelo. Para quem não teve, vai ter agora, tá? Que vai te dar muito aporte, vai te responder muitos porquês, tá? Na hora de colorir, na hora de alisar, no momento do tratamento, no momento da descoloração. Então, eu procurei trazer a aula Ciência do Cabelo para te trazer muita informação, uma base grande de conhecimento da sua principal matéria-prima, que é o cabelo, e que você possa usar esse conhecimento em várias áreas, seja como cabeleireiro ou como terapeuta capilar, porque o terapeuta capilar, além de cuidar do couro cabeludo, ele precisa cuidar do fio, precisa entender do fio. Então, se você vai tratar, se você vai fazer uma terapia, se você vai fazer uma cor, uma cobertura de branco, uma descoloração, um alisamento, você já teve aqui uma carga de conhecimento. Entenderam? Por que da escolha da ciência do cabelo? E é muito importante vocês saberem que o estudo de cabelo é algo muito recente. É muito recente. Se você comparar, por exemplo, com o estudo de pele, com o estudo de outras coisas, ele é muito recente. Porque o primeiro shampoo do mundo, ele foi criado em meados de 1900. Ou seja, antes de 1900 nem existia shampoo. Imagine coloração, descolorante, máscara de tratamento, nada disso existia. Então, o primeiro shampoo foi em meados de 1900. Começou a chegar nas drogarias, na perfumaria, próximo de 1920 mesmo. Então, se a gente parar e pensar, tá, é um estudo recente. E sem falar que a gente tinha aquela ideia de que cabelo é uma célula morta, então não preciso estudar sobre isso. Estamos enganados, Então, por isso que os estudos, na verdade, nem começou em 1900, Estudar cabelo, fio, estrutura. Vieram os cosméticos, mas sem ter esse estudo aprofundado de cabelo. O estudo de cabelo, de tricologia, é muito recente. Então, estejam preparados para amanhã, depois, daqui a um tempo, algo mudar no que eu disse para vocês, lá da ciência do cabelo. Porque as coisas evoluem, Existem descobertas no meio do caminho que pode alterar. Que eu sempre até brinco. Eu falo que na época que eu estudei geografia, que eu fui estudar os planetas, eu estudei Plutão como planeta. Hoje, as minhas filhas não sabem que Plutão não é mais planeta. Mudou.
entendeu? Então as coisas mudam. E olha que não tem tanto tempo assim, tá? É importante entender que na ciência do cabelo, na estrutura do cabelo, né, primeira coisa é nascimento em forma de mosaico. Isso é muito importante. Seja terapeuta capilar, colorista, ou você que trabalha com alisamento, tá? Não importa o que você vai fazer nesse cabelo. É importante você entender que o nascimento do cabelo é em forma de mosaico. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando você aprende que o nascimento é em forma de mosaico, ou seja, que esse nascimento ele não é sincronizado, os fios não nascem no, né, do couro cabeludo aqui da pele, ele não emerge da pele do couro cabeludo tudo ao mesmo tempo. Cada pelo vai ter seu tempo para nascer. Com isso, nós poderemos ter vários tipos de cabelo numa mesma cabeça. E não só isso, não só mudança de cor, mudança de estrutura, né, de forma, mas também a partir dali, né, a partir do que a gente nasce, que a gente sai da barriga da nossa mãe, que há a troca do vélus fetal pelo cabelo primário, o cabelo que a gente vai ficar, essa primeira troca já é em forma de mosaico e ela vai continuar sendo em forma de mosaico para o resto da vida, enquanto a gente viver. Então, como é em forma de mosaico, ou seja, ela não é sincronizada, o que vai acontecer aqui? O cabelo ele vai poder mudar a qualquer momento. Cara, por que é importante entender que o cabelo pode mudar a qualquer momento? Por exemplo, você que é um colorista, é importante você entender que o diagnóstico que você fez um mês passado talvez não sirva para esse mês. Ou seja, aquela mistura de cor, por exemplo, para cobrir um branco que você fez um mês passado, talvez nesse mês, ou seja, 30 dias só depois, possa não dar certo. Por quê? Porque o cabelo dela nasceu. Não tem raiz? Se tem raiz, é porque ele nasceu. Ó, eu tenho uma raiz, meu cabelo cresceu. Então, esse cabelo aqui é um cabelo novo. Esse é um cabelo antigo. Então, ele pode nascer totalmente diferente do antigo. Então, o diagnóstico que eu fiz aqui para o meu antigo não vai servir para o cabelo novo, porque ele mudou. Então, às vezes, no teu diagnóstico do mês passado, o branco era normal, era fácil de cobrir. Hoje ele ficou impermeável ou aumentou a quantidade. Você vai precisar alterar algo na sua fórmula. Tá? O alisamento, mesma coisa. Isso serve para tudo que você for fazer no cabelo. Né? No tratamento, cabelo nasceu e nasceu diferente, com outras necessidades. Eu vou precisar, né, alterar as minhas terapias, alterar o meu cronograma devido a uma nova necessidade, a uma nova estrutura de cabelo. Então, entender que o cabelo, que o fio de cabelo ele nasce em forma de mosaico, isso é essencial para todas as pessoas que forem trabalhar com cabelo, porque é a partir dali que você vai entender que o cabelo chegou é sempre um cabelo novo. A cliente voltou, é um novo diagnóstico. Ah, eu conheço essa cliente há 10 anos, então eu conheço o cabelo há 10 anos. Não, você conhece a cliente há 10 anos, mas você não conhece o cabelo há 10 anos. O cabelo pode mudar a qualquer momento. Estrutura, cor, necessidades, forma. Tá? Então, por isso que é importante. Seja um alisamento, uma descoloração, uma coloração, um tratamento, você precisa fazer um novo diagnóstico. Se o cabelo se mantém com as mesmas características do mês passado, né, do trimestre passado, se são mechas, por exemplo, é só manter o que tá ali. Se ela não quer alterar nada, beleza. Agora, se o cabelo mudou, se o seu diagnóstico mudou, você vai ter que mudar toda a tua fórmula. Entenderam? Então, essa eu acho uma parte muito importante para o cabeleireiro. Ele ter na cabeça que ele sempre vai precisar fazer um novo diagnóstico. O cliente sentou na cadeira, um novo diagnóstico, tá? Entenderam aqui?
Aula 1 de uma intensidade fora do comum. Cabeça ferveu, risos. Mas amei e aprendi demais. Que bom, que bom. Eu falei que eu ia preparar aulas mesmo. Não é um pequeno conteúdo só para, né, dar um... vou falar a verdade. Enganar vocês aí. Vou falar a palavra certa, né? Enganar. Não. Né? Jornada do Cabelo é para vocês estudarem, para vocês aprenderem mais sobre cabelo. Tá? E eu nunca consigo entregar pouca coisa, entregar um mais ou menos. Se é para entregar, então vamos entregar tudo. Por isso que é intenso. Consigo identificar um cabelo difícil de cobrir só no olhar? Um cabelo branco? Sim, tá? Em alguns casos, sim. Quais são os brancos difíceis de... E aí tem tudo a ver com estrutura de cabelo. Olha só, tem tudo a ver com a aula 1. Tudo a ver com a aula 1, olha só. Quais os cabelos difíceis de cobrir branco? Né? Os brancos difíceis de ser cobertos. São aqueles brancos impermeáveis. O que são brancos impermeáveis? O que você vai ver a olho nu, no seu olhar? Né? Primeiro, aquele fio mais grosso. Sabe o branco grosso? Vamos lá para a ciência do cabelo, para cutícula, porque a gente aprendeu sobre cutícula. O que é um cabelo grosso? Você assistiu a aula 1 e aprendeu que, né, a espessura do cabelo depende das camadas cuticulares, do número de camadas cuticulares. Então, se esse cabelo branco nasce mais grosso, você percebe que ele é mais grosso, quer dizer que ele tem mais camadas cuticulares. Se ele tem mais camadas cuticulares, vai ser mais difícil dilatar tudo isso, porque para cobrir o branco eu tenho que chegar no córtex. Minha primeira estrutura é cutícula. Então vai ser mais difícil dilatar, por isso que ele se torna impermeável. Entendeu? Primeira questão. A segunda questão do branco impermeável. Sabe aquele branco que você olha e ele brilha? Ele tem brilho? Também é um branco impermeável, ele vai ser difícil de cobrir. Por que ele tem brilho? Vamos lá para a ciência do cabelo. Tá vendo como entender de tricologia, entender de cabelo vai te dar respostas? Por que ele brilha? Quem é responsável pelo brilho do cabelo? A cutícula, não é? O brilho do cabelo é responsável pela... Quem dá o brilho é a cutícula. A cutícula que é responsável pelo brilho do cabelo. Por que a cutícula é responsável pelo brilho? Quando o cabelo tem brilho, quando as cutículas estão fechadinhas. Quando as cutículas estão lá compactadas. O nome verdadeiro é que a gente fala, né? O nome real não é fechadinho, né? É compactadas, é mais bonito, gente. Compactadas. Se essas cutículas estão compactadas, a luz bate e volta. Diferente de cutícula dilatada, que a luz entra. Então, a luz bate e volta. Então, se o teu branco tem muito brilho, quer dizer que as cutículas são muito compactadas. Você também vai ter dificuldade em dilatar. Olha, branco difícil de cobrir por quantidade de cutícula, por cutícula compactada. Tá vendo como é importante? Importante entender de cutícula. Outra questão, aquele branco amarelado. Você olha, não é branquinho, ele é meio amarelado. Já viram isso? Tem gente que fala, branco amarelado é de cigarro. Meu, não tem nada a ver. Tem gente que nunca fumou na vida e nem vive no meio de fumantes. Não tem nada a ver. O que é ele branco amarelado? O que é branco? Cabelo branco é ausência de pigmento, certo? Então, aquele amarelado não é pigmento, porque não tem pigmento ali. Não tem nem eumelanina e nem feomelanina. Você também aprendeu isso na ciência do cabelo. Na aula 1. O que é aquilo ali? É queratina. A gente está enxergando essa queratina, porque a cutícula é translúcida. Então, a cutícula é translúcida, como nós aprendemos. Né? Depois vem pigmento, por isso que a gente enxerga aqui a cor, porque o pigmento está no córtex, mas não tem pigmento. O que eu vou enxergar? A queratina. E o nosso organismo é muito inteligente, gente. Ele vê a necessidade... Quando você tem a falta de alguma coisa, ele supre aquilo com outra. Então, qual é a função do pigmento para o cabelo? Vamos ver se vocês estudaram direitinho. Qual é a função do pigmento para o cabelo? Quem estudou a aula 1 vai me responder. Quem assistiu a aula 1, qual é a função do pigmento para o cabelo? Da eumelanina e da feomelanina.
Proteção. Perfeito. Muito bem. Então, os pigmentos, as melaninas, a eu e a Feu, servem de proteção, certo? Nesse cabelo branco, eu tenho proteção? Eu não tenho proteção. Então, o que que meu organismo faz? Ele fala, nossa, aquele fio lá vai nascer desprotegido, porque eu não consigo mais desenvolver eu e Feu melanina. Eu não consigo mais desenvolver melaninas, proteção. O que que ele faz? Ele vai lá e produz mais queratina para trazer mais resistência a esse cabelo. Entendeu? Por isso, e essa cor amarelada é o excesso da queratina. Então, como queratina, eu também falei sobre queratina na aula 1, tá? Olha como foi importante, é importante, gente, a aula 1. Olha como está sendo importante essa ciência do cabelo. Por isso que eu escolhi ciência do cabelo como a primeira aula. Ela é fundamental para você como cabeleireiro. Como a gente aprendeu que queratina, ela enrijece, ela traz essa força, então ele produziu mais queratina para fortalecer. Só que a queratina, ela é impermeável. A gente aprende que a queratina é impermeável, ela vai impermeabilizar algo. Por isso o cabelo branco amarelado vai ser mais difícil de cobrir. Entendeu? Ele vai ser mais difícil de cobrir. E a gente tem uma quarta questão, que é uma mecha localizada. Você olha naquela área ali, 100% branco. Então, ali é uma patologia que chama canites. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem canites desde criança, ele nasceu com isso. Então, ele tem uma mecha localizada. Hoje o cabelo dele é 100% branco, mas ele nasceu com canites, que é essa mecha branca. Então, essa patologia faz com que os fios brancos também fiquem difíceis de cobrir. E aí são mechas localizadas. Então, cabelo com muita camada de cutícula, ou seja, grosso. Cabelo com cutícula compactada, brilho. Cabelo com muita queratina, amarelo. E cabelo com canites, mecha localizada, vai ser difícil de cobrir. E isso tudo você consegue analisar, diagnosticar a olho. Respondido? Stephanie, achei super interessante saber... Deixa eu até fazer um print disso. Deixa eu voltar, voltou. Achei super interessante saber de uma forma correta sobre repor a água do cabelo, como estudamos antigamente de uma forma errônea. Perfeito. Vocês estudaram lá na ciência do cabelo que a cutícula, as camadas da cutícula são hidrofóbicas. Teve até uma live aqui que o pessoal falou, e quando o cabelo é hidrofóbico? Quando o cabelo está hidrofóbico? Eu falei, não é que o cabelo está hidrofóbico. Ele é hidrofóbico. Ele é hidrofóbico. Por causa da sua composição. As camadas cuticulares, por ter queratina, por ter o 18-meia, que é um aminoácido, que é um lipídio. Nossa, gente, peraí, deixa eu voltar. Então, vamos lá. A formação da queratina, que a gente... Calma, Carla. Eu tô pensando mais rápido do que eu tô falando, entendeu? Desculpa. Às vezes acontece isso com a minha cabeça. Ela pensa mais rápido do que fala, do que escreve. Às vezes eu escrevo errado porque eu já tô pensando lá na frente. Então, vamos lá. Deixa eu calma. Não pensa tão rápido. Então, vamos lá. Voltando. Então, quando a pessoa perguntou porque aquele cabelo estava hidrofóbico, não é que ele estava, ele é hidrofóbico. Por quê? Porque a cutícula é constituída, como nós estudamos aqui na aula 1, ela é constituída por queratina, que é hidrofóbica, que é uma proteína hidrofóbica, e por 18-meia, que é um lipídio, óleo também hidrofóbico. Assim como o córtex também tem. Então, devolver água para o cabelo não tem jeito, porque cabelo é uma estrutura, né, hidrofóbica, tem fobia à água, não tem como eu devolver pela sua estrutura, tá? Tem como eu me hidratar e automaticamente vai hidratar o cabelo quando ele nascer. Então, quando a gente fala, vou fazer uma hidratação, quer dizer que eu vou usar ativos para reter a água que já está lá, não deixar a água ir embora. É isso, é manter.
Entender? É isso mesmo. Perfeito, Stephanie. Que bom que você ficou feliz de aprender dessa forma, né? Boa noite, Nívia. Saudades, também tô com saudades. Conseguimos identificar quando está com muito brilho e grosso? Sim, cabelo branco você consegue identificar. Não consigo copiar o link na bio. Deia, você está no grupo do WhatsApp da Jornada do Cabelo? Se você estiver no grupo do WhatsApp da Jornada do Cabelo, eu também mandei por lá. Vê se você consegue assistir por lá. Ou então, se você não conseguir copiar, né? Copiar e colar, você não consegue clicar, não precisa copiar e colar. Só clicar nele que ele entra. Faz esse teste, clica nele que ele vai entrar. Tá? Vamos lá, Daniele, achei muito bom essa parte das cutículas, porque a maioria não dá importância às cutículas. E a cutícula, ela é extremamente importante, né? Primeiro, ela é proteção, né? Proteção do coração do cabelo, que é do córtex, é ela que protege. Eu falo, se o córtex está danificado, está desestruturado, a cutícula já foi embora, ó. Já foi desestruturada, ó, há muito tempo. Tá? Ele só tá assim porque, eu ignorei essa cutícula. Então, a cutícula é responsável por proteger o coração do cabelo, proteger o cabelo. A cutícula é responsável também para entender na parte de químicas, como a gente falou aqui, os brancos impermeáveis, o poder de clareamento, porque a gente sabe não é só a quantidade de pigmento, ou seja, o cabelo é escuro, se o cabelo é claro, mas é muito importante entender se esse cabelo tem muitas camadas cuticulares ou poucas, se ele é fino ou é grosso, isso vai interferir no clareamento. Isso vai interferir também na escolha, né, do meu alisante, na forma que eu vou alisar esse cabelo. Outro ponto importante das cutículas, né? Além das químicas que a gente estava falando, o desejo da cliente. Qual é o desejo da cliente, gente? O que a cliente quer? A cliente quer cabelo com brilho, a cliente quer um cabelo maleável e a cliente quer um toque sedoso. O que a cliente quer é isso. O que a gente quer é um cabelo forte, um couro cabeludo saudável, não é assim? Mas a cliente em si, ela considera um cabelo saudável aquele cabelo que tem brilho, aquele cabelo que não tem pontas duplas, por exemplo, estigadas, que tem menos frizz, aquele cabelo que ele é maleável, ele tem balanço e o que elas mais procuram, né? Você termina um tratamento e o que ela faz é tocar no cabelo. É o toque sedoso. Quem vai trazer tudo isso, toque, maleabilidade, o que mais que a gente falou? A questão do frizz, o brilho, são as cutículas. Então, num tratamento, se eu investir só em máscara, eu não vou ter esse resultado que a cliente quer. Por isso que eu preciso de máscara e condicionador, porque eu preciso cuidar dessas cutículas. Por isso que é tão importante entender de cutícula, porque senão a gente nunca vai chegar no desejo da nossa cliente. E também teremos problemas, né, na hora da escolha dos produtos de químicas, de coloração, numa cobertura de um branco, num clareamento, numa descoloração, no alisamento. A cutícula é fundamental. Perdi a primeira aula. Alguma maneira de conseguir? Sim. Lá eu já coloquei. Se você, Bittencourt, se você tiver no grupo do WhatsApp da Jornada do Cabelo, se você escreveu lá, já tá a liberação, já coloquei lá, a aula já tá liberada lá, já tem um link e tá na bio também o link, tá? Só depois que terminar a live você vai lá na bio e clica no link. Ok? Aqui a gente estava falando sobre a questão da proteção da melanina, que tá a proteção dos raios. Carla, sobre as cadeias de enxofre, tem como explicar um pouco mais? Tem sim. Deixa eu só deixar isso aqui para depois, que eu vou ainda terminar aqui das cutículas, tá? 18 meia, lipídios e mais queratina é a composição das camadas de cutículas? Sim, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, a cutícula, lá na aula 1 eu expliquei toda a formação da cutícula. Então, a gente tem ali uma camada externa e duas camadas internas.
Então, a gente tem uma camada externa chamada epicutícula, tá? A epicutícula, ela recobre cada célula cuticular. A exocutícula, que é a segunda camada interna, ela é extremamente resistente e hidrofóbica. E a endocutícula, tá? Ela não é queratinizada e ela tem um baixo teor de enxofre. E aí, no caso, ela já é hidrofílica porque ela está próxima do córtex, tá? E elas são formadas por essa camada que a gente chama de monomolecular. É uma camada chamada monomolecular, que é ligada pela covalência de um ácido gorduroso, tá? Que é um lipídio único, que ele é ramificado, que a gente chama de ácido 18-metil eu até anotei aqui para não, que esse nome ninguém merece. Eicosanoico, ou seja, 18-meia. Ponto. Então, essa camada da cutícula, né, que a gente está falando, ela é formada, a gente chama de camada F, ela é formada pelo 18-meia mais queratina, por isso que ela é hidrofóbica, tá? E esse 18-meia que a gente está falando aqui é um lipídio que também faz parte do CMC, que fica entre a cutícula e o córtex. Então, aqui, ó, aqui eu tenho a cutícula e aqui eu tenho o córtex. E entre a cutícula e o córtex, desse marrom mais escuro para esse beijinho, a gente tem uma camada saindo daqui e indo para cá, a gente tem uma camada de proteção chamada CMC. E o principal lipídio que forma esse CMC é o 18-meia. Então, eu tenho 18-meia aqui na entrada do córtex e 18-meia na formação da cutícula. Além disso, eu tenho queratina no córtex e também tenho queratina na cutícula, tá? Oi, Nívia. A Nívia aqui de novo. Sim, queria enviar para as coleguinhas. Então, elas precisam, para enviar para as coleguinhas, elas precisam entrar lá no nosso Instagram e se inscrever na jornada, tá? O que fazer para pegar bem a coloração, então? Aí você tem que fazer um curso de colorimetria e entender das colorações, tá? E aí, para cobertura de branco, você tem que usar ou uma pré-pigmentação, ou uma amordaçagem, ou até uma natural específica para cobrir branco, uma base específica para cobrir branco. Geralmente ela é conhecida como natural intensa ou natural extra. Que bom refrescar o conhecimento com você. Que bom, fico feliz. Se perde cutícula, já perdeu, já era, não tem como repor. Aí por isso que é bom vocês aprenderem, né, até cosmetologia, porque tem gente aí vendendo produto para repor carbono, para refazer cutícula, isso não existe, tá? Normalmente o branco grosso fica bem distribuído, daí não pega a coloração. Aí você tem que aprender técnicas de coloração para cobertura de branco, tá? Para aprender a identificar, eu já te passei, aí depois tem que estudar mais. Alfa-queratina e beta-queratina se repõem com produtos cosméticos, igual é o motivo deles ser diferente para cachos e lisos. Então, olha só, a alfa-queratina, ela é helicoidal. Então, imagina, deixa eu ver, peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Ó, eu não esqueci do enxofre, tá? Eu vou falar. É que eu tô indo na ordem aqui pra ficar mais fácil. Então, assim, imagine que as minhas canetas, tá? São, deixa eu pegar várias canetas iguais. São aminoácidos, tá? A queratina é composta por aminoácidos. No mínimo 15 aminoácidos. Tudo bem aqui? No mínimo 15. Só que esses aminoácidos, eles são conectados através do enxofre, que aí é a ponte de sulfeto, através do enxofre. É o enxofre que conecta. Então, eu preciso aqui ter uma ligação que conecte esse aminoácido um no outro para eu poder formar uma queratina, uma proteína, certo? E essa ligação a gente chama de cadeia lateral, né? Formado por enxofre, que é a ponte de sulfeto ou bisulfeto, tudo bem? Quando a gente fala em alfa-queratina, eu estou falando que ela é helicoidal, ou seja, a formação
desses aminoácidos não vai ser assim, linear, um do ladinho do outro, tá? Não é assim linear, retinho. Ela é como se fosse formando quase um S, uma para lá, como que eu vou segurar? Uma para cá. Elas têm formações assim. Assim, uma aqui, peraí. Outra aqui, aí eu consigo segurar assim. E outra aqui, tá vendo? Ela tem essa formação, estilo de uma escada em espiral. Ela é formada dessa forma, a alfa-queratina, uma escada em espiral. Então, cabelos cacheados têm uma maior concentração de alfa-queratina. Por quê? Por causa da forma que esses aminoácidos foram conectados, que foram conectados em forma espiral, helicoidal. Já a beta-queratina, a gente chama de folha beta-pregueada queratina, o nome dela. É igual alfa-queratina, é alfa-hélice queratina. A folha beta-pregueada queratina, que é a beta-queratina, esses aminoácidos, eles são conectados, lembra que eu tenho aqui o enxofre conectando esses aminoácidos? Eles são conectados de forma plana. Então, é como se fosse um seguido do outro. Tá vendo aqui, ó? E ele fica mais retinho, um seguido do outro. De forma plana. E aí, cabelos lisos vai ter uma maior concentração de beta-queratina, porque ele é plano. Diferente da alfa-queratina, que ela é helicoidal. Entendeu? Respondido? Para repor os lipídios é somente com condicionador? Não, condicionador e terapias de oclusão, que é a base de óleos vegetais. E o teu condicionador tem que ser rico em lipídios, tá? Que contém óleos na sua composição? Não entendi a pergunta. Condicionador que contém óleos na sua composição. Agora eu entendi, desculpa. Sim, isso mesmo. E o cabelo, se tiver com cloro e fica verde, é na cutícula ou no cloro? Cloro não deixa o cabelo verde, tá? Cloro só sensibiliza o cabelo, deixa o cabelo mais ressecado, você tem perda de água. Que fica verde é o cobre. Geralmente são produtos que são utilizados na piscina, são produtos algicidas, chama algicidas, que são produtos mais baratos, composições mais antigas, que tem cobre, nem todos eles têm cobre, tá? Mas alguns ainda têm, e aí o cabelo fica verde por causa da reação química do cobre e não do cloro, tá? Essa é a diferença. E aí, nesse caso, a gente tem que analisar se essa reação química chegou no córtex. Tem casos que chega no córtex, tá? Outras fica só na cutícula, aí fica fácil remover. Tudo vai depender da saúde do cabelo. Se o cabelo tá saudável, as cutículas são mais compactadas, não vai conseguir entrar lá no córtex, então vai ficar só na cutícula essa reação. Esse metal, né? Porque o cobre é um metal, esse metal. Agora, se o cabelo tá muito sensibilizado, muito danificado, ou ela não usou um protetor para entrar na piscina, que tem o cobre, aí as cutículas estão abertas, ele vai entrar e vai agir no córtex. Então, se ele vai agir no córtex ou na cutícula, vai depender da saúde desse cabelo, ou seja, a saúde da cutícula. Carlinha, se perde camadas de cutícula, sim ou não? Sim, se perde. Como? Com várias formas. Com ação mecânica, com ação química. Então, dependendo da química você faz, por isso que você tem a perda de cutícula, ela traz algumas patologias. Então, por exemplo, tricorrexnodosa, triconodose, tricopitilose, bubble hair, tá? Então, eu trouxe aqui 4 tipos de patologias provocadas pelas perdas cuticulares, né? Como que eu posso perder? Por fonte de calor, com químicas agressivas, tá? E é muito mais o cabeleireiro que provoca isso, né? Porque ele não executa da melhor forma. Então, se você encostar o pico de secador no cabelo, por exemplo, você vai perder cutícula ali, você vai ter um problema de bubble hair, você pode ter um problema de tricorrexnodosa, de triconodose, tudo isso vai trazer depois uma tricopetilose, tá? O que faz perder essas cutículas? Então, já respondi.
Como a gente já estava falando aqui sobre a queratina, o enxofre, deixa eu voltar lá. Pergunta do enxofre. Estão curtindo, pessoal? A live tá dando para esclarecer bastante coisa? Cadê o enxofre? Enxofre, cadê você? Cadê? Acho que era para falar mais sobre as pontes de sulfeto, né? As pontes de enxofre, era isso? Então, olha só, as pontes de sulfeto, as pontes de enxofre, são as pontes, né, que ligam os aminoácidos um no outro. Então, a gente tem dois átomos de enxofre aqui, que conectam os aminoácidos uns nos outros, que formam a queratina do cabelo, ou seja, que formam o cabelo, na realidade. Então, essa ponte aqui, ela serve de resistência. Ela que tá mantendo o cabelo resistente, né? Então, se eu quebro o cabelo, é porque eu perdi essa ponte. Para eu poder modificar a estrutura desse cabelo, ou seja, de liso para cacheado, de cacheado para liso, eu preciso ou retirar partes dessa ponte, ou, né, desligar essa ponte, né? Eu preciso fazer para poder mudar. Então, essa é a ponte principal do fio de cabelo, porque ela é que liga os aminoácidos para formar a queratina, tá? E a gente só consegue quebrá-la, né, ou perder partes dela com produtos muito alcalinos ou muito ácidos. Olha aí a questão das escovas ácidas, gente. Respondido? Eu vou agora para as perguntas que estão aqui na caixinha. Eu gostaria que falasse um pouco mais sobre hidratação. Sempre achei que era devolver água no cabelo. Olha só, vamos esperar porque vai ter uma aula que eu vou falar sobre isso, tá? Se eu não me engano, vai ser a aula 3. Vai ser uma aula que a gente vai falar sobre isso. Então, segura, assiste a aula e eu respondo essa pergunta na live da aula, tá? A gente vai falar disso. Fica tranquilo. Aconteceu comigo ao fazer a coloração para cobertura de branco da cliente, não cobriu mesmo. Não cobriu mesmo. Então, às vezes não cobriu por quê? Porque o cabelo mudou, você usou a mesma fórmula, e aí o cabelo mudou, ficou mais resistente, e aquela fórmula vai adiantar. Ou aumentou a concentração de branco, por isso que é sempre um novo diagnóstico. E aí a importância de entender a embriologia do fio. Algumas empresas trabalham com as dual mask e não usam condicionador. O que você diz sobre isso? Então, para mim é muito difícil entender que o produto vai agir onde, afinal de contas? No córtex ou no condicionador? Ou na cutícula? Que mastro vai agir no córtex, né? Condicionador vai agir no jeito. Então, deixa essa pergunta para a gente responder quando entrar em cosmetologia. Lembra, a aula 13 eu vou falar de cosmetologia. Então, guarda, porque vocês precisam ter um pouquinho mais de conhecimento de cosmetologia para a gente poder responder essa pergunta, tá? Lembra, a live de hoje é pra gente aprofundar a aula 1, ciência do cabelo. Então, cosmetologia deixa pra aula 3. Carla, na aula você fala muito sobre eumelanina e fiomelanina. E a tricosiderina? Então, a tricosiderina, Niara, ótima pergunta. Ela não é um tipo de pigmento, tá? O tipo de pigmento é eumelanina e fiomelanina. A tricosiderina é como se fosse um erro na fabricação da eumelanina, na formação da eumelanina. Esse erro, ele é genético, tá? Então, no lugar de eu formar a eumelanina, que é aquele pigmento que tem uma direção mais fria, eu não tenho essa formação. Então, o nome que se dá a esse processo é tricosiderina. A tricosiderina é o nome do processo e não o nome do pigmento, ok? E aí vai resultar nos cabelos ruivos. Esse processo resulta nos cabelos ruivos. Respondido? Acho que aqui já foi todas respondidas. Você perde cutícula, a gente já falou. Reposição de cutícula.
Aqui já foi. Cutícula já falamos. Meu Deus, o que foi, ideia? Sim. Ok, respondido. Então, sempre acho que hidratação não amolece cabelo branco. Hidratação não amolece nada. Já viu água? Aplica água na sua mão, tá? E vê se a mão fica mais gostosa, né? Fica com aspecto, né, mais sedoso. Água não traz sedosidade. Não tem como amolecer cabelo. Ainda mais água, não. O que fazer antes de entrar na piscina para não virar o Hulk? Porque eu sou loira, mas nunca entro na piscina por medo, pois é difícil encontrar profissional que corrija isso. Manter sempre o cabelo saudável, né, tratado, e usar um protetor. Né? Existe marca, mas tem marcas que têm protetores que você pode usar antes de entrar na piscina. Ou então faça uma terapia de oclusão. Use um óleo vegetal. Se você aplicar um óleo vegetal, ele também tem um poder de oclusão e não vai deixar lembra, água e óleo não se misturam, não vai deixar você ter tanto problema assim com o verde, tá? Mas não são todas as piscinas que vão deixar seu cabelo verde, é o que eu falei. Hoje já existem algicidas que não tem o cobre como na sua formulação. E aí é o cobre que deixa verde. Nunca tinha visto falar sobre a tricociderina, surreal. Sim, são os cabelos, né? É o processo que se dá a pigmentação dos cabelos ruivos. Cara, sobre a queratinização, matança de células, sim, a função da queratina, lá na aula 1 eu falei sobre isso, mostrei para vocês, né? A formação das células da epiderme, da camada da pele, né? Aqui, como é a jornada do cabelo, eu escolhi falar só de cabelo, mas quando vocês forem estudar tricologia, a primeira coisa que vocês devem estudar é pele, né? É pele. Então, quando a gente aprende ali a formação da epiderme, a gente vê que a gente tem a célula em atividade, jovem atividade, e conforme ela vai recebendo queratina, ela vai perdendo o núcleo, que é a organela, e ela vai se achatando, ela vai morrendo. Então, a função da queratina é matar a célula, por isso que isso aqui é uma célula morta, que é isso que ela faz, que é o sistema de queratinização ou cornificação, tá? Posologia de vitaminas via oral realmente auxiliam em um crescimento do fio mais saudável? Segura essa pergunta para a gente falar depois sobre na live da aula 2. Na aula 2 a gente vai entrar sobre essa questão de quedas e tudo mais. Então, vou responder isso na aula 2. Anota aí, quem perguntou, espaço da beleza. O pessoal que estava perguntando sobre cosmetologia, o pessoal que está perguntando agora sobre queda, anota aí, tá? Para não esquecer a pergunta, porque aí a gente vai discutir isso. No caso das quedas, do crescimento do fio, a gente vai discutir na aula 2 e da cosmetologia, produtos, na aula 3. Então, já que o cabelo branco é impermeável, o que fazer então para entrar a hidratação? Hidratação, vamos entender, então, vamos deixar isso para vocês entenderem lá em cosmetologia, porque, né, é o que eu falo, água não entra no cabelo. Se você tá falando entrar em hidratação em água água não entra no cabelo, porque todo o cabelo é hidrofóbico. Água não entra no cabelo. Tá? Aí a gente tem tecnologias ativas que conseguem penetrar no fio para reter água. Aí é cosmetologia. Tá? Como a queratinização está associada pela morte de células, pelas perdas das organelas? Então, porque é a função da queratina. Então, quando a gente estudar tricologia, estudar a pele, a gente vai estudar isso. A função, quando o queratinócito, que está lá na camada basal da pele, tá? Da epiderme, na camada basal da epiderme, ali a gente tem várias células. Uma delas é o queratinócito. Tem o melanócito e tem o queratinócito. O queratinócito, que é uma célula, começa a produzir queratina. Essa queratina, ela vai ser jogada para a camada espinhosa da pele. E na camada espinhosa, essa queratina já vai direto lá na célula e vai falar: opa, eu quero um núcleo para mim. Eu vou te matar, mas eu vou te matar aos poucos, mas eu vou te matar. Tá? Ele é um matador.
e ele começa a retirar essa organela de dentro, tanto que ela fica exposta, que é as ceramidas da pele. A ceramida das peles nada mais é do que a organela, né, do que o núcleo. E aí, conforme vai retirando, a célula vai morrendo. Então, a célula tá assim, ela vai morrendo, ela vai murchando, 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 murchando. E vai formando as outras camadas. E aí, você tem a camada granulosa, no couro cabeludo, e depois a camada córnea. Na palma da mão e na planta do pé, eu tenho ainda, entre a granulosa, eu tenho a camada lúcida, para depois vir a córnea. Tá? As máscaras que têm lipídios podem ser aplicadas em cabelos molhados? Nós podemos falar sobre produto em cosmetologia, tá? Aula 3, marca isso é assunto de aula 3. As químicas alcalinas, pó descolorante, matam o folículo piloso? Se não, quem é que mata ou inflama? O pó descolorante, ele não tem poder de penetração para chegar a danificar um folículo. No caso dos alisantes, sim. Tá? E aí a gente vai falar disso melhor lá em cosmetologia, produto lá em cosmetologia. E a questão do couro cabeludo inflamado, a gente vai falar isso na aula 2. Hoje é ciência do cabelo, estrutura, cutícula, córtex e medula. Então, couro cabeludo, crescimento do cabelo, aula 2. Produto, aula 3. E eu aprendi que quem quebra as pontes de hidrogênio é água. Hidrogênio, sim, tá certo. Tá certo. Semelhante dissolve semelhante. A ponte de hidrogênio é formada pelo quê? Hidrogênio e oxigênio. Água é formada por hidrogênio e oxigênio. E tem uma máxima em química que é semelhante dissolve semelhante. Por isso que a água consegue, né, quebrar as pontes de hidrogênio. Está corretinho. Aprendi que o pó descolorante, quando aplicado no couro cabeludo, pode dar câncer. Com o passar do tempo, isso procede. Eu nunca vi nenhum artigo. Eu não conheço nenhum artigo científico, nenhuma comprovação sobre isso. Desculpa. Se a pessoa que te falou precisa falar qual é esse artigo, qual é esse estudo. Eu não conheço nenhum estudo sobre isso. Não pode dizer nada. Sempre ouvi dizer que o fio do cabelo é um cilindro, como um canudo. Mas na aula foi dito que a medula do cabelo nem sempre se estende em todo o fio. Perfeito. E assim, cilindro como canudo não são todos. Deixa eu pegar até aqui, ó. Peguei até uma maquete. Cilindro vai ser o tipo 1, que é o cabelo lisótrico. Ele é bem arredondado. O tipo 2, o tipo 3... tipo 3 e o tipo 4, eles já vão ficando mais achatados. A estrutura é mais achatada, ela não é tão cilíndrica. Tanto que ele é tão achatado que, ó, o tipo 1, como ele é bem cilindro, ele nasce retinho, tá vendo? Que é o lisótrico. Se eu pegar o lótrico, que é o tipo 4, que ele é bem achatado a estrutura, ele não consegue nascer reto. Ele nasce de uma forma oblíqua. Ou seja, ele acaba, tá vendo? Ficando bem, ele nasce aqui, ó, encostando no couro cabeludo. Tá vendo, ó, que ele tá encostando no couro cabeludo? Consegue ver aqui, ó? Ó. Ele nasce de forma oblíqua, porque ele é mais achatado, tá? Essa formação do lótrico, que é o tipo 4. Já o tipo 1, que é o lisótrico, ele é cilindro. Então, ele vai nascer, né, mais retinho. Ele não tem essa ação oblíqua, ele não nasce aqui caindo sobre o couro cabeludo, né, de forma oblíqua. Ele nasce aqui porque ele é cilindro. Então, não são todos que são cilindros, tá? Esse é o tipo 1. Se você pegar o lótrico, ele é bem achatadinho. Entenderam? Sim? E aí, no caso da medula, a gente pode falar medula, né? Que é essa área central. Então, a gente tem a cutícula externa, interna, o córtex e a medula. A medula, ela é muito importante no pelo do animal, tá? Ela tá ali presente, ela é importante porque ela representa 50% da composição do pelo do animal e ela serve para proteger, né, o animal das condições atmosféricas. Por quê? O animal não usa roupa, não usa cobertor como a gente. Ele tá ali na natureza, então ele tá enfrentando frio, enfrentando calor.
Então, a medula, ela tem esse propósito. Tem alguns estudos, né, alguns estudiosos que acreditam que através da evolução, né, do humano, essas pessoas acreditam que os humanos vieram dos primatas, do macaco e tudo mais, começou aquela célula e veio, se transformou num primata e do primata o ser humano. Acredita-se que quando veio o ser humano, essa medula foi perdendo função, né? Foi perdendo função. Então, como ela teve perda de função, tem muitos cabelos que nascem até sem medula. Tem alguns cabelos que tem medula bonitinha, desde a raiz, da onde nasce o cabelo, até a ponta, até a última parte do fio. Tem cabelos que a gente vai encontrar medula descontínua, ou seja, começa na raiz e no meio do cabelo para. A gente vê isso através da tricoscopia digital. É muito importante, gente, depois que vocês estudem também tricoscopia, tá? Digital. E aí, ele para ali. É uma medula descontínua. E também tem a medula fragmentada. Você olha no fio de cabelo e a medula tá em vários pedacinhos. O meu cabelo, por exemplo, eu já fiz uma tricoscopia, porque tem que ser feita avaliação capilar, isso é muito importante. Eu falo, as mulheres, as nossas clientes deveriam fazer pelo menos uma vez por ano, né, quando não tem nada. O certo seria a cada 6 meses. Quando eu fiz, eu percebi que eu não tenho medula. Geralmente, cabelos mais finos são desprovidos de medula, não tem medula. Só que a medula, ela não, hoje, até agora, até esse momento, ela não tem função no cabelo. Então, meu cabelo cresce, meu cabelo tem força, como qualquer outro cabelo que tenha medula, tá? Qual o melhor produto para reestruturação? Aula 3. A prancha ou escova altera a espessura do fio? Chega no córtex? Sim, porque se você usar a piastra ou a escova de forma incorreta e sem protetor térmico, você vai perder camadas cuticulares. Você tem noção? Uma escova mal realizada, por exemplo, sem proteção térmica, e você encostar o bico do secador, né, no fio, ou uma piastra, usar uma prancha num cabelo sem proteção térmica e aplicar ali várias vezes, ou então com um movimento bem, né, devagar, aquilo ali vai provocar o bubble hair, né, que são o quê? São bolhas nesse cabelo e pode chegar a queimar o córtex. Além de perder camadas cuticulares, porque aí você já perdeu camadas cuticulares, você pode queimar o córtex. E se você queimar o córtex, não tem mais o que fazer. Eu já peguei cabelo, não sei se vocês já passaram por isso, que no meio do cabelo aqui tinha uma faixa mais clara. Uma faixa meio acinzentada. E ali não pega a cor de jeito nenhum. Aquela faixa mais clara, mais acinzentada, né, foi provocado pela queima do córtex. E não tem o que fazer. Tá? Então, sim. Mal realizado, chega no córtex. Somente a queratina hidrolisada, mais os aminoácidos, isso a gente vai trabalhar para tratamento lá na aula 3. Cosmetologia. O cabelo branco não tem elasticidade. Ele não tem também ceramidas? Então, tudo quer aposentar, né? No cabelo branco é igual a gente adora né, envelhecer e se aposentar, né? Todo mundo quer parar de trabalhar um dia. Nosso organismo também. As coisas vão parando de acontecer. Então, o cabelo branco, a gente tem uma aposentadoria ali dos folículos. Uma aposentadoria do quê? Da melanina. O melanócito para de produzir melanina. Da mesma forma que o melanócito para de produzir melanina, né? A glândula sebácea fala assim, se ele pode aposentar o melanócito, por que eu não posso me aposentar também? Ele vai lá e se aposenta, a glândula sebácea. A glândula sebácea é responsável pela produção do sebo, da secreção lipídica que traz elasticidade para o cabelo, maleabilidade para o fio. E a gente também vai ter perda de ar, a gente vai ter menos água nesse cabelo, tudo começa a reduzir, tá? E aí sim, a gente também vai ter pouca elasticidade e maleabilidade. As coisas param de acontecer. O organismo vai envelhecendo, não tem jeito.
Achei demais a medula do revendedor, não engano, eu nunca mais. Então, gente, por que é muito importante, né, todo esse estudo, principalmente essa aula 1, né? A jornada do cabelo em si, mas a aula 1 principalmente, né? Ela vai te deixar com um senso crítico mais apurado, né? Só de entender ali da ciência do cabelo, da formação de cutícula, córtex e medula, vocês já estão com o senso crítico um pouquinho mais apurado, né? Já vai ver, olha, isso vai funcionar, isso não funciona tão assim, né? Devolver água você já sabe que não tem como, porque o negócio é hidrofóbico, já sabe que, para que você vai comprar um produto, né? O vendedor vem, a minha máscara, meu tratamento, ele vai chegar lá na profundeza do cabelo, lá na medula, vai tratar a medula. Pra que vai tratar a medula? Não tem função. Por que eu preciso tratar isso? Outro, e no meu cabelo, que não tem medula, eu vou tratar o quê? Com esse produto. Ele vai agir onde, se não tem? Então vai te deixar com o senso crítico mais apurado. Por isso que eu falo, o entendimento, tricologia e cosmetologia, ele traz isso pra vocês, né? Então a jornada do cabelo, vocês vão ver que quando terminar a jornada, vocês vão sair, né, muito mais críticos. Críticos é o que eu falo, pessoa que entende do assunto. E vão questionar mais o mercado. Isso é muito importante. É muito importante. Quando eu trabalhava nas empresas, né, nas marcas de cosméticos, e eu ia treinar os meus vendedores, eu falava, ó, presta atenção no que eu tô ensinando, estuda, porque eu dava treinamento técnico para os meus vendedores, porque é importante. Falei, vocês estudam, não sai falando besteira, porque se vocês pegaram um cliente meu, um aluno meu, esse aluno vai saber muito, porque eu vou prepará-lo para isso. E ele vai te questionar, então não sai falando besteira, porque ele vai falar, não é assim que eu funciono, não é isso. Então, cuidado. Então, é muito importante a gente ter esse senso crítico mais apurado, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem internet, tem os influenciadores, né? É marca toda hora. Gente, é marca nova, é cosmético. É um vendedor novo toda hora no salão. É impressionante. É muito lançamento. A última marca que eu trabalhei, gente, tinha assim, no mínimo 10 lançamentos no ano. Eu tinha até dó dos vendedores. Eu falo, ele mal tá aprendendo tá conseguindo falar sobre aquele produto, já veio o outro. Então, a gente precisa ser mais crítico, para não ficar falando amém, amém, amém para tudo. E aí o teu conhecimento em cabelo e cosmético vai te deixar mais crítico. Perfeito. Deixa eu até tirar um print disso. Isso aí é geralmente pessoas que são desnutridas. Ótimo. Cara, eu tenho a impressão que os cabelos tipo 4 e finos são mais sensíveis. Isso procede? Sim, isso procede porque os cabelos tipo 4, eles são mais finos porque tem menos camadas de cutícula. Lembra que a gente falou que as camadas de cutícula é a proteção do fio? Então ele tem menos camadas de cutícula, chega a ter até 6 só camadas de cutícula. Então eles são mais sensíveis. Por isso que trabalhar em cabelos tipo 4, é o que eu falo, é como se você estivesse lidando com um recém-nascido. Tem que ter todo o cuidado do mundo. Perfeito. Carla, quando mudamos a estrutura do córtex de ortocórtex para paracórtex ou vice-versa, existe maneiras de mudar? Não, a gente não muda a estrutura ortocórtex para paracórtex. Mudar a estrutura? Eu falei disso? Acho que eu não falei disso não, né? Você não viu isso comigo não, né? Por quê? Não tem a estrutura do ortocórtex e paracórtex. Presta atenção. Ortocórtex é um tipo de célula que constitui o córtex. E paracórtex é outro tipo de célula. Por exemplo, as células do paracórtex, que constitui, né, que está ali no córtex, as células de paracórtex, são aquelas células, né, que estão mais estão mais próximas das camadas profundas da cutícula, tá? Então, a célula paracórtex, ela tá mais próxima das camadas de cutícula. Essas são as células. Essas células, elas são mais densas, ou seja, tem uma quantidade maior dessas células.
ela traz uma estrutura mais rígida, ela é formada por queratina ali cristalizada, né? É onde concentra a cor do cabelo, tem uma intensa concentração de aminoácidos, porque tem muita queratina e ela é super rica em enxofre. Já a célula de ortocórtex, ela é uma estrutura, ela tá numa estrutura mais profunda, né? Então aqui a gente tem, né, na parte, né, que essa primeira parte aqui, essa primeira parte, tá vendo essa primeira parte aqui, ó? A gente tem aqui uma concentração maior de células de paracórtex, que a gente chama de macrofibrila do córtex. Aqui eu tenho a microfibrila e a protofibrila, tá? Então aqui na microfibrila eu vou ter as células do ortocórtex. São células de uma estrutura mais profunda, porque a microfibrila é mais profunda, né? Ela perde densidade, ela começa a perder rigidez, essas duas estruturas aqui, ó. A microfibrila e a protofibrila. E há uma diminuição expressiva na quantidade de aminoácidos. Então, ela está bem próxima ao canal medular. Ela está mais próxima aqui da medula, quem tem medula, e ela é pobre em enxofre. Então, cuidado, tá? Esses são os tipos de células que constituem a macrofibrila, a microfibrila e a protofibrila. Eu não tenho como mudar as células. A gente não altera as células. A gente não muda a estrutura da célula. Tá? O que você muda com o cosmético é a cor do cabelo, você muda a estrutura do fio de liso para cacheado, de cacheado para liso. É isso. Não tem como mudar a célula. Tá? Que ortocórtex e paracórtex são as células que constituem macrofibrila, microfibrila e protofibrila. Ficou claro, pessoal? Conhecimento liberta. É isso aí. Ver mais. Pessoal, uma boa noite. Foi bom descanso. Obrigada, Carlinha. Por nada, eu preciso finalizar mesmo. Para quem não tem mais a tireoide, como podemos tratar a fibra para aumentar o calibre? Isso a gente pode falar lá na parte de cosmetologia, né? Porque é tratamento, então melhor cosmetologia. Lá na aula 3. Senso crítico é importante até porque tem muita gente falando bobeira nas redes sociais e os produtos cosméticos estão disponíveis para qualquer um comprar. Acho muito importante o conhecimento. Sensacional. E ter um senso crítico mais apurado. Queria aquela para mim. Imagina, Niara. Gente, muito obrigada, né? Demos aí o start na jornada do cabelo e eu tenho certeza que você vai sair da jornada do cabelo totalmente diferente de como você entrou, tá? Eu estou trabalhando para isso. É o meu comprometimento com vocês, tá? Trazer o máximo de informação possível para vocês saírem daqui diferentes, sendo cabeleireiros mais conscientes, tendo um entendimento maior entre cabelos e cosméticos, para ter um melhor senso crítico e não ficar aceitando coisas que o pessoal fala aí que não tem pé e nem cabeça, tá? E vai ajudar você, se é cabeleireiro, no seu dia a dia, no salão, e você, terapeuta capilar, a conseguir melhores resultados, certo?